Glórias a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos estar orando, dando início à Escola Bíblica Dominical. Fazemos a oração. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te adoramos, te exaltamos e bendizamos o teu santo nome, Senhor, por mais esta oportunidade a qual tu tens concedido de estarmos nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, pelo dia a qual tu tens nos concedido, Senhor. Agora, ó Deus, estamos na tua casa, ó Deus, a qual viemos, ó Deus, para aprender mais da tua palavra nesta noite. Que o Senhor Deus venha, ó Pai, direcionar, Senhor. Que o Senhor Deus venha tomar cara para os professores nas tuas mãos. Aquele, ó Deus, a qual vai, ó Deus, dar esta aula desta noite, ó Pai. Que podemos, ó Deus, entender, ó Pai, que tu queres falar conosco. E que possamos, ó Deus, aprender e praticar, ó Deus, aquilo a qual, ó Deus, tu vais nos ensinar nesta noite, ó Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Nosso irmão vai estar louvando o nome do Senhor. E você pode adorar e exaltar. Amém? Poderia sentar. Aleluia. Cumprimento todos com a paz do Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Está convidando a todos para estar louvando ao Senhor com o hino da harpa. Solta o cabo da nau. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer ver. Solta o cabo da nau, toma o remo das mãos, que navegue com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vem te assustar, tempestade no lar da montanha. O mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer. Sua mão de pode seus dedos. Solta o cabo da nau, que navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pode tu recordar maravilhas de paz, o deserto, o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não
seguro será. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou dar harpa porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e por mim o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive
agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos nesta noite dando esta abertura aqui, a Escola Bíblica Dominical. Nesta noite iremos estudar a lição 2. Os irmãos que estão aí com suas revistas. Lição 2, a qual fala o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O texto áureo fala: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Verdade prática: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 10, versículo 13, 14, versículo 26 ao 29. 1 Reis, capítulo 12, de 1 ao 10, versículo 13, 14, 26 ao 29. Se os irmãos não trouxeram, ou está sem a Bíblia ainda, alguns não pegaram, então, mas se tiver com sua Bíblia, podeis acompanhar. Amém? Estaremos lendo. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazer rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, e estando ainda no Egito, porque fugirá de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. Então enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a falar a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e teu pesado jugo, que nos impões, e nos te serviremos. E ele lhe diz: ide-vos até ao terceiro dia, e volta a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os anciões, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhes falareis boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhados, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante deles. E disse-lhes: que conselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu aliviarás de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo midinho é mais grosso do que os lombos de meu pai. Versículo 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixará o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse-lhe Jeroboão ao seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi? E este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém. O coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhe disse: muitos trabalhos vos será o subir Jerusalém. Veis aqui teus
deuses, ó Israel, que te fizeram subir à terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Amém, irmãos? Nós vemos aqui alguns versículos aqui da Bíblia. Eu estarei também lendo aqui a introdução. Depois vou dar algum parecer aqui. Vou passar para o nosso irmão evangelista Salvador, a qual vai dar continuidade nesta noite. Amém? A introdução fala: após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Então, o primeiro aqui que nós vemos, irmãos, é que nessa introdução aqui, nesse último parágrafo aqui, a qual fala que nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Mas dependente de qualquer coisa que iremos fazer ou tomar qualquer decisão, primeiramente temos que orar e pedir ao Senhor que Ele venha nos direcionar. Mas o que nós entendemos aqui é que muitas das vezes nós não queremos esperar aquilo ao qual o Senhor ainda não falou. Então, se Ele não falou, então é para nós continuar orando e esperando que Ele venha nos confirmar se for a vontade dEle. Então, nós aprendemos que quanto mais nós esperamos a vontade do Senhor, muitas das vezes nós não queremos fazer o nosso eu. E quando nós fazemos o nosso eu, nós tomamos a decisão precipitada. E aí é onde que vem as consequências. Então, que nós viemos aprender que, antes de tudo, nós podemos esperar, ter paciência e continuar orando ao Senhor. Porque quando nós tomamos uma decisão precipitada, ou seja, fora da vontade ou do centro do Senhor, que muitas das vezes nós queremos logo, mas Deus fala: espera mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, mas muitas das vezes nós falamos assim: Senhor, nós estamos precisando, nós queremos. Muitas das vezes nós nos precipitamos, porque nós queremos para logo, para já. E Deus nos ensina que temos que ter paciência na caminhada. Então, irmão, que nós podemos refletir nesta noite, nessa introdução, e também o que me chama a atenção aqui é acerca do conselho, né, irmãos? Muitas vezes nós recebemos conselhos de alguém que é mais ancião do que nós, mas nós vemos aqui que ele preferiu receber o conselho daquele a qual foi criado junto. Ou seja, você estava ali no dia a dia, mas quem está de fora, muitas das vezes, o ancião, ele tem uma visão diferente. E ele não quis aquele conselho. Ele preferiu receber o conselho daquele a qual foi crescendo dia a dia com ele. Então, muitas das vezes, vamos ouvir aqueles mais anciãos e vamos pedir direção ao Senhor, para que Ele venha continuar nos dando direção em tudo aquilo ao qual nós queremos e que Ele quer para nós. Amém, irmão? Então, aqui termina minha participação nesta noite. Gostaria de passar para o nosso irmão evangelista Salvador, a qual vai dar continuidade. Eu creio que o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, Pai Senhor Jesus Cristo para todos. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, sei que alguns irmãos já sabem da história dos reis, né? Mas é uma lição de vida. Todo cristão tem que estudar o livro de Juízes e o livro de Reis, de Crônicas. Nós temos que estudar. Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensinamento.
Não que nós vamos guardar o Velho Testamento ou a Antiga Aliança, mas é para ensinamento nosso. E hoje nós vamos ter aqui uma lição de vida através desses dois reis, né? Onde e quando começa o reinado em Israel, irmãos? Deus, ele reinava sobre Israel, assim como reinava no Jardim do Éden através de Adão, né? Ou seja, na vida de Adão e de Eva, até que Adão resolveu, juntamente com Eva, viver o seu próprio caminho. Quando eles comem do fruto, eles estão dizendo para Deus: Deus, eu não quero que o Senhor reine sobre mim, eu vou cuidar da minha vida. E chegou uma época em Israel que Israel não quis mais que Deus reinasse sobre eles. Eles queriam um rei como as nações demais tinham. E Deus falou assim: olha, tá bom, já que vocês querem, eu vou dar a vocês um rei. Então Samuel se lamentou, Samuel chorou, mas Deus falou assim: Samuel, eu não tenho desprezado você, você tem desprezado a mim, né? E Jesus vem orientando, né? Pai nosso, venha sobre nós o teu reino, não é isso? Então, desde o passado, desde Adão, desde Israel, que Israel perdeu esse reino, Jesus vem orientando que nós devemos orar e pedir a Deus que reine sobre a nossa vida. Reine, venha sobre nós o teu reino, né? Então, irmãos, Saul foi o primeiro rei, e a Bíblia diz que ele foi um péssimo rei. E Deus, o que faz? Levanta Davi. Saul persegue Davi, quer matar Davi, né? Saul morre, se mata, mas não faz a vontade de Deus. Olha só, irmãos, Saul se mata, ele se mata, porque os filisteus estavam em guerra, né, contra Israel. Os filisteus venceram Israel por causa de Saul, e ele, vendo aquele aperto, ele se matou. Eu não vou permitir que esses circuncisos me matem, eu mesmo vou me matar. Se dobrou diante da espada e morreu. Então Deus levanta Davi como rei. E Davi, ele foi um excelente rei. Teve algumas falhas, algumas dificuldades, mas foi um excelente rei. E a sucessão foi Salomão, filho de Davi, que começou a reinar. E esses anciões que aconselharam aqui o filho de Salomão, ou o neto de Davi, eram os mesmos que aconselhavam Salomão. Então, enquanto Deus estava agindo na vida de Salomão, ali com 100, 80 conselheiros, aconselhando Salomão, né? Estava indo legal. Só que Salomão morre, e passa o reino a quem? A Roboão, seu filho. E a Bíblia vai dizer que ele pediu conselho até aos anciões, ele até pediu conselho aos anciões, mas ele não quis ouvir o conselho dos anciões, ele preferiu o conselho dos seus amigos, da juventude, aqueles jovens que cresceram com ele, brincando de bola, soltando pipa, e etc., né? Não ouviram o conselho dos anciões. Os anciões falaram assim: olha, Salomão, se você ouvir o povo vai te servir. Porque Salomão, na sua vaidade, quando ele começa a se perder diante de Deus, ele começa a construir palácios, casas reais, e etc, etc. Então ele cobra um imposto muito caro do povo. Ele cobra um imposto caro do povo. Mas até então, deu para ir. Mas quando Salomão morre, o povo fala assim: Roboão, diminui um pouco os impostos. Eu sei que você tem projetos de construir igual seu pai estava construindo, fazendo ponte, asfalto, e etc, etc, mas diminui um pouco os impostos. E Roboão não quis diminuir os impostos, foi muito pelo contrário: eu vou aumentar os impostos. O meu dedo mindinho é mais pesado do que todo o corpo do meu pai, então eu vou pesar os impostos sobre vocês. E aí a Bíblia vai dizer que o reino, o quê? Se dividiu. Quantas tribos eram, irmãos? Eram 12 tribos, não é isso? Os 12 filhos de José. E aí começa então a divisão do reino. Nós vamos falar sobre essa divisão. A lição está falando aí, ó, sobre a divisão do reino, ou o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Amém? Quem foi o responsável pelo fracasso do rei? A introdução está dizendo que ele mesmo foi o responsável, é isso? Está dizendo aí no início aí, ó, ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes. O que eu aprendo com isso? Eu sou o responsável de ser bem sucedido na presença de Deus, eu sou o responsável de ser mal sucedido na presença de Deus. Se eu buscar a Deus, se eu obedecer a Deus, como diz lá em Deuteronômio 28, eu vou ser o quê? Bem sucedido. Mas se eu não busco a Deus, se eu não escuto a Deus, né? Se eu não me importo com a orientação divina, eu vou ser mal sucedido. Amém, irmãos? Pois bem, as principais causas da cisão ou da divisão, está aí a carga pesada de Salomão. Preste atenção, irmãos, que isso, toda a Bíblia é exemplo para nós. Está dizendo assim, ó, a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras.
Seu reino foi marcado, em parte, pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar, olha só, proteger, ampliar o Estado e conservá-lo unificado, não é isso? Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos. Graças a Deus por isso, né? Tais como templos, palácios e tanto outros que marcaram seu governo. Contudo, aqui que começa, irmãos. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso de mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Então, ele queria realmente ampliar o seu reino, mas ele era vaidoso. Aqui, Salomão começa a se envaidecer. Porque quando Davi falou que ia construir o templo, Deus falou: Davi, você não vai construir, seu filho vai construir. Até aí tudo bem. Uma casa real, uma casa para o rei, até aí tudo bem. Mas ele começou, irmãos, aqui, ele começou a pesar o povo em tributos caríssimos para fazer palácios e palácios e palácios, para agradar a gregos e troianos. Aos seus aliados políticos, ele queria agradá-los, né? Então pesava o povo em relação aos impostos. Aqui começa a sua vaidade, aqui começa a vaidade de Salomão, né? Todos sabemos que Salomão passou um tempo afastado da presença de Deus, né? Aqui começou a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu, em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel, sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga tributária, tá, irmãos? E de trabalho também. Mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciões, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte. Tá, meus irmãos? Na introdução está falando aqui desses reinos aí, ó. 2 tribos. Era o reino do norte, que era Israel, né? O reino do norte, e o reino do sul, que era Judá e Benjamim. Então, veja bem, irmãos, o que aconteceu? Já começou os trabalhos pesados na época de Salomão, e os impostos caríssimos na época de Salomão. E com certeza o povo já vinha reclamando. E quando aqui Salomão morre, o povo vai até Roboão para reclamar. O que eu entendo, irmãos? Qual é o exemplo que eu trago para a minha vida? O que eu aprendo com essas coisas aqui? Eu aprendo na igreja. Quando a igreja reclama comigo algo, quando algum irmão reclama algo comigo, em relação à igreja, o andamento do culto, eu tenho que parar para ouvir e ver se o irmão tem razão naquilo. Quando a minha esposa reclama comigo alguma coisa, eu tenho que parar para escutar aquilo. Quando o meu patrão reclama comigo algo, às vezes meu patrão está me pagando e eu não estou correspondendo. Então eu tenho que parar para ouvir e entender o que está acontecendo. E não deixar o ego tomar conta, porque muitas das vezes é assim, irmãos, está todo mundo errado, só eu que estou certo. É assim que funciona. Ainda mais se eu for rei. Porque naquela época o rei mandava mesmo, mandava e desmandava, não era igual hoje aqui, né? Que o presidente fala e ninguém está nem aí para o que o presidente falou, coisa do tipo. O governador fala, ninguém quer saber. Mas o rei falava e tinha que executar aquilo que o rei falava. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente tem que parar para ouvir se aquela reclamação, se aquela fala do povo está correta ou não. Eu tenho que parar para ouvir. Que seja o meu filho, que seja o meu pai, a minha mãe, que seja o irmão da igreja, que seja a igreja, eu tenho que parar para ouvir. Eu já congreguei com pastores que a igreja reunia, conversava com o pastor para tentar resolver uma situação, o pastor não dava ouvido. Quem manda aqui sou eu. E falava mesmo, se estiver satisfeito, o caminho da porta está aberto aí, ó. Né, irmãos?
E hoje está a igreja falida, a igreja fechada, porque não ouviu, e muito pelo contrário, tratou mal as ovelhas, não é isso? Foi o que aconteceu com Roboão aqui. Eram 12 tribos, Deus avisou através dos anciões, e eles não quiseram acatar. O que aconteceu? Ele perdeu 10 tribos, todo o reino do sul ele perdeu, né? Ou seja, quando eu não ouço o conselho, eu corro o risco de perder, irmãos, no bolso, na saúde, seja física ou emocional. Pois bem, vamos para o segundo tópico. Os erros de Roboão. Por que eu tenho que aprender sobre os erros de Roboão? Já falei aqui, para que eu não pratique as mesmas coisas, para que eu não venha praticar algo semelhante, né? A repetição dos erros de Salomão, ou seja, eu acabei de falar, Salomão nas suas vaidades pesava o povo, botava o povo para trabalhar e pagar imposto, tá? E quando ele morre, Roboão ainda pesa mais o povo ainda. Diz aí o tópico 2, o 1 do 2, irmão. A repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciões dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significava o quê? Desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Ou seja, o povo queria o quê? Um descanso, descansar um pouco de tantos trabalhos exaustivos, e queria um dinheiro para cuidar da vida deles. Tudo que fazia era para pagar impostos. Então, o rei pensava em quê? O rei não pensava nas pessoas. O rei não pensava nos seus súditos, que eram servos do Deus Altíssimo. O rei só pensava em crescer o seu reinado. Ele só pensava em ampliar o seu reinado. Ele só pensava nas suas construções. Ele não pensava nas pessoas. Não é isso? Ele não pensava nas pessoas. Então, eles foram até Roboão para reclamar da situação. O Roboão, é muito serviço, é muito trabalho, é muito imposto. Mas ele não quis ouvir. Ele não quis dar ouvido ao povo, né? Então, o que é que Deus faz, irmãos? É melhor desacelerar o projeto e dar atenção às pessoas. Hoje, o que acontece muito na família é isso aí. Eu falo lá em casa, falo com a minha esposa. Às vezes a gente vai trabalhar, vai terminar de construir a casa, vai comprar carro novo e corremos o risco de perder o nosso filho para a rua, para as drogas. Hoje acontece muito isso. Então, às vezes, é mais vantagem, irmãos, a gente adiar os projetos um pouco, viver um pouco com menos, mas dar atenção aos nossos filhos. Eu não estou dizendo que tem que ser como antigamente, o homem trabalhava e a mulher ficava em casa. Eu estou dizendo que nós temos que botar, né, na mesa, botar em pauta, botar em xeque, o que é mais vantajoso para nós. Andarmos de carro luxuosos, termos casas confortáveis e os nossos filhos nas drogas? Ou coisa do tipo, uma sociedade que está aí? Então, alguém tem que cuidar dos filhos, alguém tem que cuidar da casa, né? Então, às vezes, não vale a pena. Foi o que aconteceu aqui com Roboão. Ele queria crescer, construir os seus palácios, ampliar o seu reino, mas não dava assistência para o povo. O que aconteceu? O reino se dividiu, o reino se partiu. O próprio Deus falou assim, olha, não tem como. O próprio Deus falou assim, o povo está com razão. Levanta um profeta Aías para ir a Jeroboão, lá no reino do sul, e fala assim, ô Roboão, você vai reinar sobre 10 tribos. Eu vou tirar 10 tribos de Roboão e vou entregar na sua mão. E assim aconteceu. Esse camarada, Roboão, filho de Salomão, ele não quis ouvir os anciões, não quis ouvir a Deus, não consultou a Deus. Em momento nenhum a gente vê, em toda a história, ele consultando a Deus, né? Então, ele não se importou com o ser humano, com as pessoas, muito menos com Deus. Ele não se preocupou. Pois bem, irmãos, está falando aqui no 2, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens,
Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos maus conselhos e isso o levou à ruína. Veja bem, irmãos, eu anotei aqui uma situação que em determinados momentos nós precisamos sair do palácio para dar uma olhada no súdito, não é isso, Mondimar? Sair do palácio dá até uma pregação, né? Guarda aí, irmão Lucas. Roboão, ele estava no seu conforto, no seu palácio, mulheres, comida, ele estava no seu ego, no seu egoísmo, no seu egocêntrico, no seu palácio. E o povo que se exploda. Eu tenho conforto, então eles paguem pelo meu conforto. E muito mais conforto para mim. Mas que eles morram. E o ser humano, ele pensa assim. Infelizmente, muitos de nós pensamos assim. Então essas lições é para nos ensinar a se portar melhor, irmão, como os obreiros, como marido, como empregado, como empresário. Essas lições nos preparam para a vida e para a eternidade. Então, por quê? Porque ele não saía dos palácios para olhar quem estava passando fome, quem estava passando mal, quem estava doente, quem estava com criança nova em casa e tinha que trabalhar igual um louco para manter o seu luxo. Roboão se mantinha dentro do seu palácio, dentro do seu conforto, fisicamente falando e intelectualmente falando. Ele ficava ali naquele mundinho dele, ele não saía para ver as pessoas, o que estava acontecendo. Não é isso? Não saía para ver a dor do outro, somente nos seus palácios. Isso acontece com nós. Bem, temos que sair da nossa razão para ouvir o outro também. Não aconteceu isso com Roboão, né? E o seu reinado foi demolindo aos poucos. 3:2. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. A gente vê isso todos os dias. Eu trabalho com gente, irmãos. Eu trabalho com público. Eu trabalho em hospitais, eu trabalho em terminais. Então eu vejo isso. Olha só, irmãos, nós estamos falando de um rei. Isso acontece com o pai de família, com a mãe de família. Isso acontece com pastores, com obreiros, com pessoas comuns. Olha só, irmãos, quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral. O que é declínio moral? É a devassidão que está aí, né? Declínio moral. Ético, perdeu os princípios. O certo está errado, o errado está certo, né? E acima de tudo, que é pior ainda, espiritual. Declínio espiritual. A gente vê isso toda a antiga aliança e até mesmo na nova aliança. A gente vai vendo o declínio, né, do homem, tornando-o empobrecido e decadente, né, irmãos? Então, o conselho, ele é importante. A Bíblia diz que onde há conselho, há segurança. Agora tem que ser bons conselhos. Tem que ser conselhos à luz da Bíblia. E tem coisas, irmãos, que é lógico, é só nós pararmos para entender e ver. Porque se Roboão ele saísse do seu palácio e desse uma volta no seu reinado, ele ia ver a situação das pessoas. Ele ia ver. Não ia precisar nem de pegar conselho com os jovens, nem com os anciões. Ele ia ver com seus próprios olhos. Será impossível que eu não consiga ver a dor do outro? Eu não consigo ver que o outro tem problema, que o outro trabalha, que o outro também sente frio, que o outro também sente fome. Mas eu só penso em mim, no meu ego. Eu quero que as coisas girem de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu querer. E isso muitas das vezes dentro da igreja. Se não for do jeito que eu quero, eu saio da igreja. Se o pastor não ouviu o meu conselho, eu vou para outra igreja. É assim, irmãos, que acontece com a gente. Com o ser humano.
No casamento acontece isso. O que Jesus falou lá? O divórcio, a carta de divórcio foi dada por causa de quê? Por causa da dureza do coração. Que o nosso coração é duro, o ser humano é mau. Deus é bom, o ser humano é mau, Satanás é maligno. Então, por isso que acontece essas desavenças em tudo quanto é canto. E aqui está uma experiência de vida para nós. Deus traz de bandeja para nós hoje aqui, né? Vamos nos tornando decadentes, irmãos. E aí a gente vê que é complicado. Podia falar aqui de Saul, de Manassés. Saul, ele foi tão egoísta, egocêntrico, não ouviu a voz de ninguém, não ouviu a voz de Deus e preferiu se matar a ouvir a voz de Deus. Olha só que coisa complicada. Manassés, ele preferiu queimar os seus filhos a Moloque, rei de Israel, irmãos. Queimar os seus filhos a Milcom do que ouvir a voz de Deus. Reis de Israel, crentes. Olha só que coisa complicada. Nós corremos esse risco, irmãos. O egoísmo é algo terrível. O egoísmo é algo terrível, a gente não percebe. 1 Crônicas 21, depois os irmãos pesquisem lá. Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas diz a Bíblia em 1 Crônicas 21, que Satanás encheu o coração de Davi, e ele se voltou contra Deus. O que aconteceu com Davi? Numa tarde ele perdeu 70.000 homens de guerra, porque confiava no seu exército. Salmo 30, verso 6, vai dizer que Deus virou para longe de Davi o seu rosto, e Davi ficou o quê? Perdido, confundido. Eu e você estamos sujeitos. É para isso que existem essas lições, para nos ensinar. Ah, mas comigo não acontece com você. Acontece comigo. Acontece sim. O ser humano, ele se enche de orgulho, assim como Satanás se encheu de orgulho. Não diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando uma oportunidade para nos tragar? Não é só tragar o crente, é tragar qualquer um, pode ver lá. A quem der mole para ele. E a gente vê a nossa sociedade aí, ó, morrendo aos poucos, né? O camarada se droga, se mata num álcool, pula da terceira ponte, mas não se rende para Deus. Não se rende para Deus. Nós corremos esse risco, irmãos, né? Graças a Deus que estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, o conselho de Deus. Não é isso? Então a Bíblia está repleta de exemplos. Não dá para falar aqui de todos. Eu falei de Saul e de Manassés. Pesquisem sobre Manassés. Vamos ver aqui, ó, o reino do norte, o reino do sul, perdão. Quando o reino foi dividido, o reino do sul ficou com o filho de Salomão e o do norte ficou com Jeroboão. Nós vamos ver aqui a situação. Olha só que interessante aqui, ó, o terceiro tópico vai tratar da situação. O reino não foi dividido, então ficou um rei com 2 tribos e um rei com 10 tribos. Olha o que aconteceu aqui. O tópico 3, irmãos. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Já não é mais Roboão, agora é Jeroboão. Preste atenção. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, ou de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro reino do norte e reinou por 22 anos. Por que o primeiro? Porque só tinha um rei. Então, quando foi dividido, agora começou a reinar lá também, as 2 tribos, os 2 reinos de Israel. Então, foi o primeiro reino do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Pois bem, ele era servo de Salomão. Era servo de Salomão. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. Por quê? Nós já sabemos. Por causa de muitos trabalhos e de muitos impostos. Por isso que ele se rebelou. Ele estava errado em se rebelar? Não. A gente vai ver na lição que o próprio Deus apoiou ele. O próprio Deus apoiou Jeroboão. Deus está do lado da verdade. Amém, irmãos? Ele se rebelou, mas veja bem, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, veja bem essa história, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Então, ele se rebelou com razão,
porque era muito trabalho e impostos pesados. Vou reiterar várias vezes para a gente entender. E Deus apoiou, falou assim, não, levantou um profeta, falou assim, eu sou contigo, rapaz, você vai reinar sobre 10 tribos. Porque é um homem esforçado, é um homem que luta, é um homem que defende o povo. É um homem que está defendendo o povo, ao passo que Salomão não defendeu, Roboão, seu filho, não defendeu, mas eu vejo que você defende. Você lutou contra Salomão, você lutou contra Roboão. Então, você vai reinar sobre essas 10 tribos. Você vai reinar sobre as 10 tribos. Olha a mente, o coração do homem, irmãos. Olha só. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Meus irmãos, Salomão tentou fazer o que com Roboão? Com Jeroboão? Tentou matar. Mas Salomão não era escolhido de Deus também? Para reinar? Mas já não reinava mais segundo a orientação de Deus. Então Deus levantou outro. E esse outro que Deus levantou, ele queria matar. Ele não quis saber se foi Deus que levantou. Ele só queria matar. Isso pode acontecer comigo? Eu corro esse risco, irmãos? Corro. Se eu aqui, como evangelista, não agradar a Deus, Deus levanta outro. E aí eu vou ficar de mal com ele? E é o que eu mais peço, irmãos. Que Deus levante presbítero, Deus levante pastores, Deus levante diácono. Estava conversando com o Romário, aí foi eu e pastor Ítalo, não é, Romário? Vamos treinar os jovens, vamos treinar os garotos, vamos fazer discípulo. Amém, Ramon? No teclado ali, eu fazer discípulo, bota um jovem do seu lado ali, vamos adotar um jovem ali. Nós precisamos fazer isso, irmãos, não ficar com ciúme, não ficar com inveja, querer matar o camarada. Se Deus quiser botar um outro evangelista no meu lugar aqui, a obra não é de Deus? A terra não é de Deus? Então, Salomão queria matar Jeroboão, porque Deus tinha levantado para reinar sobre as 10 tribos. Entendeu, irmãos? Isso aconteceu. A mesma coisa que Saul queria fazer com Davi, né? Lá no passado, lá atrás. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, né? Mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito, e lá permaneceu até a morte de Salomão, correto? 2:3, irmãos. Jeroboão, o primeiro rei do norte, após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel, e estabeleceu o seu trono em Siquém. Agora veja bem, a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele foi chamado por Deus, o profeta o confirmou que era Deus que estava falando, e a Bíblia diz que o seu trono, o seu reino foi o quê? Confirmado. O seu reino foi confirmado por Deus. Agora veja bem, ele estabeleceu o seu reino foi estabelecido, seu trono foi estabelecido. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Estabelecido? É bem sucedido. Houve sucesso na implantação do reino de Jeroboão. Deus aprovou, Deus abençoou. Porque quando a gente lê a Bíblia assim, a gente pensa que a coisa acontece da noite para o dia. Não. A coisa não acontece da noite para o dia. Então, quando esse homem foi empossado, Deus abençoou ele. E o reino foi crescendo, o reino foi expandindo. E ele foi bem sucedido, foram 22 anos de governo. Porém, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Saul, a mesma coisa que aconteceu com Salomão, a mesma coisa que aconteceu aqui com esses homens, aconteceu com ele. Olha só, vamos continuar lendo aqui, ó. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para a adoração pudesse promover a reivindicação do reino, Jeroboão mandou erguer 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Eu vou explicar para os irmãos o que aconteceu. Onde o templo ficava localizado? No reino do norte, em Israel, ou em Jerusalém. O templo ficava lá. Então, por mais que ele reinava sobre 10 tribos, o que o povo fazia? Onde o povo ia adorar? O povo ia lá no templo adorar. Lá nas tribos. 2 tribos, né? O povo ia lá adorar. O povo ia lá adorar a Deus. Saía lá do reino de lá e vinha cá no reino de cá para adorar. Aí ele ficou com ciúme. Mas Deus já não tinha confirmado o seu reino, já não estava dando tudo certo, Deus não estava abençoando o seu reino. A Bíblia diz que ele fica com ciúme, ele falou assim, olha, o povo está indo lá adorar,
Eu estou com 10 tribos. O camarada lá, Roboão, está com 2 só. Mas vai que daqui a pouco uma tribo muda para lá de novo. Vai que daqui a pouco a terceira muda, a quarta muda, eu vou ficar só com 2, 3, 4 tribos. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele fez templos no seu reinado, que fizesse templo, mas que fizesse templo para Deus. Que fizesse, vamos dizer assim. Mas colocou bezerro de ouro para que o povo adorasse e falou assim: olha, esses bezerros de ouro foram aqueles mesmos que tirou vocês lá do Egito, que fez o mar se abrir, que matou Faraó. Olha só que coisa louca. Ele lutou em favor do povo, Deus confirmou o seu reinado, e agora ele faz essa loucura. E o profeta, irmãos, o profeta que confirmou, que falou para ele, ó, Deus confirma o seu reino. As 10 tribos, você vai governar sobre as 10 tribos. E olha o que acontece comigo e com você. Muitas das vezes, irmãos, a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida. Seja na nossa casa, seja lá aí fora, a gente olha, não estou entendendo. Mas tem um porquê, irmãos. Tem um porquê. Né? A gente vê, tem gente aqui que tem 10, 15, 20 anos de igreja, Assembleia de Deus, já viu muita coisa acontecer. Ciúme, inveja, ego, egoísmo, egocêntrico. Né? Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. A gente vai ver aqui na lição. Então ele ficou com ciúme, com medo de perder alguma tribo para o outro reino, que só tinha 2, e fez essa loucura. Né? Fez templo, botou bezerro de ouro lá dentro para que o povo adorasse. Consequência da idolatria, o 3. Olha quais foram as consequências. Antes, irmãos, aqui no final do 2, onde eu li, 1 Reis 14, 7 e 14, eu não vou ler o texto porque o texto é grande. Vou narrar para os irmãos o que aconteceu. O mesmo profeta, agora, após 22 anos, já está velhinho. Aías já está velhinho, mas está aí na lição, você pode ler em casa. 1 Reis 14, versículo 7 ao 14. O filho dele adoece, o filho de Jeroboão adoeceu. Eu vou narrar a história para você, para a gente encurtar a conversa. Aí o que acontece? E ele viu que o negócio estava pegando, meu filho está doente. Ele lembrou de quem? Lembrou do profeta. Agora ele lembrou do profeta. Na hora de fazer os templos e botar bezerro de ouro, ele não lembrou de Deus, não lembrou do profeta. Mas quando o filho adoece, doença de morte, ele fala, mulher, fiz besteira. Se disfarça, vai lá em Siquém, lá não sei aonde, né? Na casa do profeta Aías, mas bota umas perucas, bota um óculos escuro, bota uma máscara, para evitar os vírus e tal, vai lá. E a Bíblia diz que antes que essa mulher chegasse, Deus falou assim, olha, Aías, a mulher de Jeroboão está vindo aí. Ela vai consultar você acerca do filho dele que está doente para morrer. E o negócio, manda real para ele, assim, 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 assado. Eu vou estipar escravo, soldado, filho, homem da casa dele, do reino dele, eu vou acabar com tudo. Eu vou destruir tudo. Porque ele fez assim, 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 assado. Então o homem não enxergava nada, fisicamente falando. Aías não enxergava nada fisicamente falando. Mas quando a mulher botou o pé na porta, ele disse, entra, mulher de Jeroboão, pode entrar. Ah, mas você está me vendo? Não, mas o meu Deus está. Eu não estou te vendo, mas meu Deus está te vendo. E outra, já pode mandar logo a mensagem lá para o seu marido logo. Não precisa nem de entrar, não. Pode dizer que o seu filho vai morrer. E assim, 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 assado. O camarada, irmãos, ele não se arrepende. Ele não faz como Josias, que rasga suas vestes, não faz como Davi, que rasga suas vestes. Ele acha que não vai acontecer, ou não acredita mais em Aías, né? Não acredita mais no profeta. Porque ele ficou acomodado, continuou com seus erros. Continuou na mesma prática, né? Então Deus fala, o profeta falou que ia abençoar, que o reino era de Deus, né? Mas na hora de fazer os templos lá a Deus pagão, ele não consulta o profeta. Quando o filho está morrendo, ele consulta. Deus manda real para ele, ele não se arrepende. Olha só, não foi a mesma coisa que aconteceu com Manassés? Não foi a mesma coisa que aconteceu com Saul? E você acha que você está livre disso? Deus fala com você, a Bíblia fala com você, fala comigo, mas a gente muitas vezes deixa para lá. A gente deixa para lá. Acha que não vai acontecer com a gente, né, irmãos? É verdade, porque o nosso ego, irmãos, o nosso comodismo é complicado. O nosso comodismo, o nosso ego é complicado, né? Então veja bem, irmãos, do 3,
Consequência da idolatria. Pecado da idolatria foi um dos principais motivos do infortúnios do povo de Israel. Eu falei aqui, crente tem que ler o livro de Juízes, tem que ler Reis e Crônicas, nós temos que ler esses livros. São exemplos de vida para nós, irmãos. São exemplos de vida para nós. Vai nos ajudar, vai nos ajudar. Porque, irmãos, quer um homem mais santo que Davi, um homem segundo o coração de Deus, eu nunca vi isso na Bíblia. Jó, um pouco parecido, né? Talvez melhor, não sei. Quem sou eu para julgar, né? Mas Deus falou, é um homem segundo o meu coração. A Bíblia diz que Satanás encheu o seu coração, encheu o seu ego. Falou, Davi, você é o cara, rapaz. Você está mandando em tudo. O seu exército é o maior da redondeza. Você está poderoso, rapaz. Aí Joabe falou assim, rapaz, não é assim não. Não é assim também não, hein? Deus não vai permitir você fazer o censo, não. Você numerar o povo. Falou assim, quem manda sou eu, rapaz. Quem manda esse negócio aqui sou eu. E quebrou a cara. Deus se afastou dele. Numa tarde ele perdeu 70 mil homens de guerras. Tá, irmãos? Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, está sujeito a passar o que passou, imagine eu, imagine você. E isso, irmãos, nós estamos falando de algumas situações, mas na vida, no nosso trajeto, existem diversas situações. Diversas situações. Né? Então, vamos lá. A consequência, a gente vê aí no decorrer da história, que Deus, por muitas das vezes, se afastou poderosamente de Israel e deixou Israel pagar o preço caro. Deixou Israel se danar para lá mesmo, né? Então, a gente não dá para a gente fazer o que a gente quer. Eu anotei aqui, para exemplo para nós, irmãos, por mais que eu tenha ideias boas para a igreja, que seja bem-vindo às ideias, mas eu tenho que observar 3 coisas, humanamente falando. Primeiro, a palavra de Deus está acima de todas as coisas. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. A palavra de Deus está acima de profecia, de revelação, de pastor, de igreja, de orgulho, de ego. A palavra de Deus está acima de você, de mim, do meu pensamento, do meu conselho. A palavra de Deus está acima de tudo. Então, eu tenho que observar essas coisas. Segundo, a igreja ela tem um estatuto. E ainda além do estatuto, nós temos o conselho da igreja, que tem que ser observado. Né, irmãos? A gente não pode fazer o que quer. E não deve fazer o que quer. A Bíblia está cheia de exemplos. Nós estamos falando de um exemplo aqui, ou de 2, né? De Roboão e Jeroboão. E Salomão também. Então não dá para fazer o que quer. Nem na nossa casa. Porque se eu tenho uma esposa e filhos, eu tenho que ter senso. Ter senso, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Lá em casa, eu falo com meus filhos e até com a minha esposa. Vocês podem fazer o que eu faço. Mas que esse não pode fazer. Né? Lucas, que está querendo começar a fumar, falou, se eu te pegar, eu te arrebento. Você não me vê fumando? O que eu falo, você pode falar. O que eu faço, você pode fazer. É assim que funciona. Na empresa não é diferente, na igreja não é diferente. Porque se não tiver limite, irmão, vira bagunça, todo mundo manda. E é complicado. A gente vê desde o Éden que existe hierarquia. E Deus respeita isso. A gente vê de Gênesis a Apocalipse, Deus respeitando o quê? A hierarquia. A gente não faz o que quer, o que pensa, o que gosta. Entende? É assim que funciona. Para tudo andar bem. Graças a Deus por isso. Irmão, nós vamos resumir. Vamos para a conclusão. Espero ter ajudado. Nós estamos acabando. Vamos ler a conclusão aqui. Enquanto Jeroboão, os irmãos entenderam sobre esses 2 reis, Roboão e Jeroboão, cada um com a sua experiência. Nós aprendemos sobre os 2 aqui. O que Roboão fazia? Quem lembra aí? Vamos ver se os irmãos aprenderam mesmo. O que Roboão fazia? O filho de Salomão. Ele fazia aquilo que Salomão fazia. Ele botava o povo para trabalhar e mais o quê? Taxava o povo com impostos pesados. E o que Jeroboão fez? O das 10 tribos. O que ele fez? A idolatria. A idolatria. Amém? Então ambos erraram. Ambos erraram. E nós aprendemos aqui sobre os 2. A conclusão diz assim, irmãos, enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, esse último nós comentamos, praticou a idolatria de forma direta,
Roboão se envolveu numa espécie de veneração, que, embora oculto aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. Os desejos o quê? Os desejos egoístas. Eu posso ter desejos? Desde que não seja egoísta. Eu sou casado, eu tenho filhos, tem a igreja. Então eu posso sonhar? Posso. Posso almejar um emprego melhor? Posso almejar comprar uma Hilux? Posso. Posso pedir a Deus? Posso. Posso ter tesouro na terra, irmãos? Eu posso? Sim ou não? Posso ter tesouro. E o que Jesus aconselhou não é doutrina, não acumuleis tesouro. É um conselho que Jesus deu. O dinheiro é a raiz de todos os males, é isso? Todos os males? O dinheiro é a raiz de todos os males? Sim ou não? Não. O amor ao dinheiro, está escrito lá, o amor ao dinheiro. Então, irmãos, eu posso usar o dinheiro para fazer coisas boas. Eu estava cortando o cabelo um dia desse e o rapaz falou assim: rapaz, você viu lá, o camarada lá comprou um avião, rapaz. Está com muito dinheiro, milhões, o avião dele. Eu falei: o que tem? Eu falei assim: você vê um avião, você vê bilhões, Deus não vê. Deus vê o que ele está fazendo com esse avião. Deus vê o que ele está fazendo com esse dinheiro. Porque Deus não vê dinheiro. Deus vê o que você faz com o seu dinheiro. É isso que Deus vê. Então não é pecado você ser rico. É pecado você ser egoísta, egocêntrico. Isso é que é pecado, né? Então eu posso ter riqueza. Agora, o que eu faço com a minha riqueza? É isso que eu tenho que ver. Eu posso ter um avião? Posso. Eu sou pastor, tenho um avião. Posso ter 2, 3 aviões. Agora, o que eu estou fazendo com ele? Deus vai me cobrar. Porque há muito é dado, muito será cobrado. Então, se Deus me deu muita riqueza, Ele vai querer saber o que eu fiz com a minha riqueza. Se Deus me deu sabedoria, o que você fez com a sua sabedoria? Eu ganhei dinheiro, me prostituí, bebi bastante, curti a vida. Então, para Deus não serve. Nem tudo me convém. Então, irmãos, está falando aqui, olha só o ponto aqui da conclusão. Os desejos egoístas. Desejos egoístas, tá, irmãos? De Roboão estavam acima da vontade de Deus. Não é só os desejos egoístas de Roboão, não. O meu também, o seu. Deus não vai se agradar. Não vai se agradar disso. Irmão, nós temos que olhar para frente, sim. Mas de vez em quando tem que dar uma olhadinha para trás. Tem gente sofrendo mais do que eu. Considerar os nossos caminhos, diz a palavra de Deus. Jeremias 4, 5 ou 5, 4, um negócio assim. Eu olho para frente, o cara comprou um avião, rapaz, o cara comprou uma fazenda, o cara comprou uma Hilux. Dá uma olhadinha para trás, tem gente morrendo de fome. Tem gente querendo um abraço seu. Tem gente de moleta, tem gente de cadeira de roda. No trajeto. Né? Então, eu tenho que ponderar, tem que ter senso, equilíbrio, domínio próprio. Tá, irmãos? Só os desejos egoístas, eu quero, não vai agradar o nosso Deus, né? Então, o ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem. Isso é importantíssimo, irmãos. Isso é importante. Isso acontece com você. Não acontece, acontece comigo. Como é bom ouvir aquilo que a gente quer ouvir, né, irmão? Como é bom ouvir o que a gente quer ouvir. Isso soa como música deliciosa aos nossos ouvidos, favo de mel na nossa boca. É assim que funciona com o ser humano, irmãos. A verdade dói, mas é a verdade, né? Mas é a verdade. Então, irmãos, quem está disposto, quem quer seguir a Deus, não procura pessoas ou conselhos para nos agradar, mas procuramos agradar a Deus em tudo, mesmo tendo pouca força, mesmo tendo pouco dinheiro, mesmo trabalhando dia e noite, para não ser pesado os irmãos, como diz Paulo, né? Vamos devagar, vamos compreendendo as coisas.
pouco de razão, de sofrimento, de choro, de riso, mas, irmãos, nunca deixando de ouvir a verdade. E eu ouvi, irmãos, uma vez, não lembro se foi o Silas Malafaia falando, não lembro, né? Ele falou assim: olha, nós, irmão, nós temos o mau hábito de julgar as pessoas com o pior que nós temos, mas julgamos nós com o melhor que nós temos. Eu não faço isso. Se fosse eu não faria isso, né? Nós julgamos as pessoas com o pior que nós temos e julgamos a nós com o melhor que nós temos. Nós somos assim, o ser humano é assim. Então, o outro funciona como espelho para nós, irmãos. A melhor pessoa para analisar a minha vida é você. Não é isso que a Bíblia diz? Pelos frutos. O pé de manga pode dizer assim: rapaz, as minhas mangas estão gostosas demais, rapaz. Nossa, as mangas estão docinhas. O pé de manga fala isso dele mesmo? Não é você que vai lá e chupa, experimenta? Rapaz, que manga boa, hein? Rapaz. E você volta lá de novo para pegar. Nós somos considerados árvores. Então, quem vai saber se o fruto é bom é você. Quem vai saber se eu presto ou não é você. É eu que vou saber se você presta ou não. Aí a Bíblia diz que nós temos que julgar segundo a reta justiça de Deus. Julgar não é condenar, tá, irmãos? Não julgueis segundo a aparência, João 7, 24, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Julgar não é condenar. Às vezes as pessoas interpretam mal Mateus capítulo 7, quando Jesus fala, né? Da forma que você julgar, você será julgado. Então ele continua falando: tira a primeira trave do teu olho, para depois tirar do teu irmão. Ele não diz que você não tem que tirar a do teu irmão, ele diz que tem que tirar a sua primeiro. Então, irmãos, nós temos que observar essas coisas. O mal está em nós, na nossa carne, o mal está em nós. Gálatas 5,17, pode conferir aí. Há uma luta, há uma guerra entre a carne e o espírito. É por isso que nós precisamos ouvir a verdade. É por isso que nós precisamos ouvir a verdade. E a verdade que vem do outro. Porque se depender de nós, só vai vir verdade boa. Não é isso? Só vai vir verdade boa. Meus irmãos, eu vou ficar por aqui. Eu espero ter ajudado. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a todos. Eu não sei se o pastor quer falar alguma coisa. Tá, meus irmãos, mas quinta-feira, irmão, nós estamos voltando à normalidade. A senhora pergunta lá, irmã, se ele quer falar, mas vamos terminar aqui e depois o pastor conversa com os irmãos. Então, nós estamos voltando à normalidade, convido todos os irmãos que vão assistir esse vídeo, tá, meus irmãos? Não está dando para a gente fazer online ainda. Esperem Deus a gente ver condições de fazer online. Então, mas estamos voltando à normalidade. Está fácil, irmão? Não está fácil para ninguém. Está difícil. Mas conta com as orações dos irmãos, contribuição, né? E nós vamos, quinta-feira, tem culto de adoração, de louvor. Os irmãos venham orar, venham buscar o nosso Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar o nosso Deus. Amém? Cadê o Ramon para desligar ali? Irmão, vamos ficar de pé então? E vamos orar para a gente terminar. Vamos orar, após a oração, Ramon toma conta aí. Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou grato a Ti por tudo que até aqui o Senhor tem abençoado, consolado. Somos gratos a Ti por esta palavra, Senhor, de ensinamento que serviu para mim, que serve para a igreja, que serve para os homens na terra. Pai, eu Te louvo e Te agradeço pela Tua presença, pelo Teu auxílio, pela força que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando nossos familiares, nosso bairro, Praia de Carapebus, ó Pai, Serra, o Estado do Espírito Santo, o Brasil, o planeta Terra, Pai, depende do Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode desligar lá para mim a gravação, varão? Aleluia. Tá, irmãos, nós estamos voltando à normalidade. Quinta-feira, os irmãos venham nos ajudar em oração. Amém? E louvor a Deus. Graças a Deus.